Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo um grande amigo, um irmão, que eu conheço há muitos anos, é como se fosse um irmão de sangue, o doutor Antônio Maruca. Ele é advogado há mais de 40 anos, principalmente em destaque especial na esfera criminal. Ele é criminalista. E eu tenho recebido muitas consultas que eu faço, particularmente, de pessoas, cerca de 150 pessoas até agora, que foram absolvidas, mas primeiramente foram presas por causa de algumas, não estou generalizando, mulheres que foram na polícia, na delegacia e praticaram, né, a falsa comunicação de crime, né, inventando aí barbaridades sobre a pessoa, sobre estupro, que estuprou também muitas vezes as filhas, tudo combinado, tudo armado, e porque muitas vezes questão de ódio, o sujeito largou dela. Cada caso que eu pego aqui, uma consulta diferente, doutor Maruca, que a pessoa chega às lágrimas, tá? Jurando inocência, porque ela não pode mentir para o psicanalista. Para quem não sabe, professor de naturopatia, professor de algumas terapias, que existem várias, tá? E também professor de fitoterapia, além de especialista em suplementação inteligente para a saúde. Então, por isso, essas pessoas me procuram, porque muitas não conseguem mais viver direito, dormir direito, tem medo de arrumar uma namorada aí e sofrer o mesmo problema, porque ficar na cadeia. E inocente também fui, antes de consultar o Dr. Maruca, eu consultei um site de pesquisas aqui no Brasil que garante que entre 90% a 95% dos presos, eles realmente devem, mas que existe uma média de 5% a 10%, tem uma margem de erro de 5%, que são inocentes. Bom, doutor Maruca, é um prazer tê-lo aqui. Você é criminalista há muitos anos e você me disse uma vez que existe um advogado criminalista que ele é especialista em crimes como tráfico, roubo e outros crimes, ademais, e crimes de origem sexuais, são completamente diferente a defesa do réu. Então, o advogado ele tem que entender muito de crimes de origem sexuais, para, no caso, ele, mesmo sendo criminalista, ele aceitar a conduzir uma causa dessa. É isso mesmo, doutor Maruca? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, doutor? Doutor Kiko, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com o senhor. O senhor é um homem que eu conheço há alguns anos, nosso irmão, da nossa irmandade. Você manda luz para as pessoas, tá? Manda cura através de seus produtos, que eu admiro muito e também uso também, né? Existe um ditado popular, que é do Dr. Kiko do bem, que diz assim: cada macaco no seu galho. Esse ditado é muito antigo, né? É da época dos meus pais, cada macaco no seu galho. O que quer dizer? Que o profissional, quando ele está numa área só, tipo advogado criminal, advogado trabalhista, advogado bem, é muito mais experiente do que aquele que faz tudo, como salada de fruta. Faço tudo. Não existe isso. Quando você se especializa numa área, obviamente que você tem mais conhecimento, que você tem experiência do que até pode acontecer amanhã. Pode ser que dê ao contrário, mas a experiência mostra que certos processos criminais, se não fizer um bom trabalho, se não fizer um trabalho honesto, um trabalho se declarando à família, que possivelmente poderá acontecer, e que também o réu tem o direito constitucional de defesa. Porém, essa defesa tem que entrar na profundidade da alma do caso. Por quê? Numa delegacia hoje, infelizmente, se aceita tudo. Quando faz uma queixa, mesmo a pessoa estando mentindo, ali não se discute mentira, se discute depoimento. E às vezes esse depoimento é feito por ódio, por rixa, por mágoa do ex-marido, inventando coisas que não aconteceram. E nesse parâmetro de acusações falsas, o resultado com certeza vai ser muito ruim. É hora que o réu deve se conscientizar que está sendo processado e que poderá ir para a cadeia. Então ele tem que ver
todas as provas para o advogado, sem mentiras, falar realmente a verdade, para que o advogado possa orientá-lo da melhor forma possível. É assim que funciona em todos os processos criminais que nós atuamos. Nós queremos saber a verdade. Tem casos, doutor Kiko, que não tem solução. Tem o imbróglio, como diz. Você vai tentar a diminuição de pena, mas você não vai conseguir uma absolvição, porque as provas acusatórias são firmes, não são provas frágeis. Então, o advogado vai fazer a parte dele com jurisprudência, com doutrina, ouvindo o réu, vendo se tem testemunho de defesa para rolar no processo, fazer todo um trabalho para que nós finalmente seja beneficiado. É assim que funciona. Doutor Maduca, me diz uma coisa. Então, existe realmente, você que há 41 anos está aí nessa área, inocentes na cadeia? Olha, já vi alguns casos nessa caminhada minha. Como vi também culpados de serem absolvidos. É culpa da justiça? Não. Porque quando começa seu inquérito policial, nasceu uma criança chamado processo criminal. A criança nasce na delegacia. Quando nasce ali, já tem que tomar providências, arrolar testemunhas para serem ouvidas na delegacia. O réu não está pedindo esmola para ninguém, ele tem o direito de se defender. Como eles têm o direito também de não falar nada, ficar calado. É um direito constitucional do réu. A lei permite que o réu se defenda. A lei permite que o réu se cale. Então, agindo dentro da lei, o advogado vai até a delegacia, faz os contatos com o delegado e faz uma petição com as testemunhas para que seja ouvido na delegacia, que é onde nasceu a criança, que nasça também algumas criancinhas chamado provas favoráveis, que vem amanhã ter um retorno absolutório no final. Se realmente existem essas provas. Tem réu que diz assim, não tenho prova nenhuma. Então você tem que trabalhar de outra forma. Mas quando se tem prova contra as acusações, tem que juntar na delegacia. Me diz uma coisa, então essas pessoas que eu consulto, muitos já chegam, entram aqui no estúdio, né, chorando, né, e mostram a folha, está em vermelho, assim, de lado, absolvido, que a pessoa foi absolvida, mas não devia, e passou aí 3, 4 anos aí na cadeia, segundo essas pessoas, porque ela não pode mentir nem para o advogado e nem para o psicanalista. É a pior coisa que ela faz se ela mentir para mim. Porque eu que vou orientar ela a dormir melhor, qual suplementação inteligente ela deve fazer, qual tipo de terapia, né, dependendo do caso que ela está passando. Porque eu penso o seguinte, uma das piores coisas que existe no mundo é a pessoa própria, ela não conseguir se perdoar ela mesma. Tá? Mas isso quando ela deve. Agora, nesse caso, a pessoa também não pode mentir para o advogado, né? Há casos de inocentes que chegaram e realmente você comprovou a inocência, a pessoa era inocente mesmo e ela se encontrava presa, que nem o caso aí, vou deixar aqui a exemplo de peça informativa. Houve um caso que eu atendi a consulta ontem, o rapaz, a mulher estava traindo ele e ele falou, vou largar de você. Ela falou, só que eu vou destruir a sua vida. E ela foi na polícia, depois de um tempo, e disse que ele tinha estuprado ela alguns anos antes, e também uma filha dela, que na época era menor de idade, hoje é maior de idade, né? E ele acabou sendo preso. E ficou aí, se não me engano, 1 ano e 8 meses, até provar que ele não devia absolutamente nada. E outra, não foi feita a coleta do sêmen nem nada. Como que pode isso, chegar nesse ponto, a mulher ter tanto poder hoje em dia assim, de colocar um inocente na cadeia?
Realmente tem esse poder. Eu não tenho nada contra os policiais, eu acho até que os policiais fazem melhor o trabalho deles, eles ouvem a situação e põem no papel. Eles não sabem também, não são videntes, né? Policial não é vidente, não enxerga além da imaginação. Está enxergando ali o que a moça está falando, então ele vai pôr no papel. E existem alguns casos que a justiça pede a prisão preventiva. Por quê? Porque a mulher fala um monte de coisa, que o cara é perigoso e tal, e às vezes é primário até, e a justiça decreta a prisão preventiva. Que eu acho injusto, porque se ele não foi condenado ainda, por que foi preso? Né? Ele vai preso, ele não consegue pagar a pensão alimentícia, ele não consegue trabalhar, e ainda o psicológico dele fica totalmente destruído. Isso eu tenho visto nos meus 40 anos de advocacia. Gente, é terrível. O psicológico, a pessoa não dorme, a pessoa pega uma depressão danada e fica numa situação que, olha, para mudar essa situação, depende de um trabalho bem feito para que ele seja libertado, mas já ficou preso 8 meses, 1 ano, sem sentença. Depois foi absolvido. Então a justiça viu que ele era inocente. Mas por que prendeu? Né? Injusto, na minha opinião, é injusto prender uma pessoa assim, a não ser que a pessoa seja uma pessoa perigosa e que ela pode fazer ameaças à vítima e que haveria possibilidade de amanhã acontecer até um homicídio, como já houve, de maridos matarem mulher através da situação. Mas tem pessoas que não têm periculosidade nenhuma. Então, eu acharia que, nesses casos, seria bom o Ministério Público ouvir essa pessoa antes de pedir uma preventiva, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem interesse de cometer mais um crime, né? Mas a gente faz um trabalho também de investigativo, né? Para ver se realmente o que são as provas favoráveis. Entramos com o pedido de revogação de preventiva que chama, se o juiz indefere, habeas corpus. Se o habeas corpus de São Paulo não deu, São Paulo, Brasília. Então fazemos vários recursos para tentar resolver essa injustiça de uma prisão ilegal, porque a pessoa não é agressiva. Eu tenho pessoas que foram presas assim, não é agressivo, não quer matar ninguém, mas por ódio e bronca de uma esposa desequilibrada, ele foi para a cadeia. E quando sai da cadeia, não tem condição nem de olhar para a cara da mulher e nem de outras pessoas que lá estão, porque está magoado, o emocional está totalmente destruído, né? É assim que funcionam as coisas. Como pode essa pessoa não procurar um psicanalista, uma pessoa que colabore com ela, ajudando ela psicologicamente, pode acabar com a vida dela. Ela tem medo de sair de casa. A última consulta que eu fiz ontem, o rapaz está com medo até de arrumar uma namorada. Ele falou, Kiko, eu estou com medo. Eu estou com medo, porque se começa a me trair ou acontece qualquer coisa do gênero, e eu largo dela, com toda a razão, e faz isso novamente, uma coisa dessa aí, eu volto para a cadeia. Então, quer dizer, a pessoa fica apavorada, e a pessoa entra em pânico. Né? Eu não sei o que está acontecendo na lei, né? Porque, poxa vida, né? Eu tenho filhas. Se uma filha minha estuprada, não teria que colher os exames. No caso, né, a mulher, ela chega, a primeira coisa, toma um banho. Não toma esse banho. Né? Ela deixa ali para que a perícia examine, né? O Instituto Médico Legal seria, aí ele examina, colhe ali sêmen da pessoa, faz o exame, tudo para provar direitinho e realmente colocar o bandido na cadeia, né? Porque isso é um crime hediondo. Agora, né, assim, vamos supor, né, eu sou casado, graças a Deus, há 32 anos, né? E vamos supor, a minha esposa jamais faria isso, a Fabiana se conhece pessoalmente, né, mas que começasse a me trair, eu largasse dela, ela fosse na polícia e inventasse alguma coisa, eu pagaria muito caro por isso. Essas leis aí teriam que ser alteradas, na sua opinião, doutor Maruca? Sim, no caso de pessoas maiores de idade, seria essa situação, mas a lei mudou muito, né? Hoje é apenas um toque de mão
já se caracteriza estupro, no caso de menor de 15 anos, já é estupro de vulnerável. Então não há mais aquela história de antigamente, de estuprar, tirar roupa, fazer o estupro realmente, propriamente dito. Hoje é só contatos de mãos. Uma criança, por exemplo, eu vejo às vezes as mulheres fazendo armadilhas. O que é armadilhas? Manda a criança passar o final de semana com o pai e depois convence a criança a fazer uma acusação e vai para a polícia e a pessoa acaba sendo prejudicada. Quer dizer, o amor que o pai tem pela filha, às vezes ele não fez nada disso, mas através do depoimento da criança, mesmo às vezes sendo mentiroso, tem casos reais, vamos deixar bem claro. Tem casos que a pessoa realmente fez isso. Então, que o réu, ele tem que falar a verdade para o advogado, porque se ele mentir para o advogado, ele está na roça, como diz o ditado popular. Ele vai falar para o advogado, doutor, eu fiz mesmo, eu exagerei e tal, agora eu tenho que lutar pela minha absolvição. Mas hoje a lei mudou demais, a lei não é mais aquela lei passada, é a lei nova agora, que se houver toques de mão, por exemplo, em menores, é estupro de vulnerável. E que eu acho, também não vou nem comentar, mas... O assédio, doutor, o assédio também cabe a pessoas maiores de idade. A pessoa chegar e falar assim, olha, eu gostei de você, chega numa menina, ele quer se apresentar ou qualquer coisa, se ela inventar que ele assediou ela, ele também responde processo? Sim, sim. Hoje as coisas Meu Deus! estão muito propícias a processos, né? Se você chamar uma pessoa, por exemplo, de preto, sei lá, outros nomes aí, que eu nem vou citar, o que acontece? Processo. Vai responder processo. Eu tenho um caso aí, que nós estamos tocando, assim, inclusive de um amigo, né? Que ele tem uma casa que ele aluga no final de semana, e o pessoal toca música, porque é a casa de aluguel, a cidade distância, né? Respondendo um belo de um processo, né? De morais, dano morais, tudo, enfim. Que eu acho também um pouco injusto. Precisa ver a conversação, precisa ver o diálogo. E quando não há diálogo, não tem processo. Não estou falando na área criminal, até na área civil. Quando você se explica, chama a pessoa para conversar, se existe um diálogo de conversa, porque é fácil acusar alguém, mas se você pode resolver de uma forma pacífica, de uma forma mansa, tenta isso. Quando não dá, no caso do criminal, que é estupro, por exemplo, não tem conversa, é BO mesmo e vai pro pau. Então o réu, ele tem que pegar e se defender com amor e carinho. Porque às vezes você percebe que o cliente não tá nem aí. Ele pega a cruz, joga nas costas do advogado e seja o que Deus quiser. Não, Deus quer o melhor possível, desde que você lute. Porque ele deu para nós o livre-arbítrio, que é para nós trabalharmos, né? Você tem que trabalhar, você tem que procurar defesa, arrumar testemunhas que poderão te ajudar. Mas não falar assim, seja o que Deus quiser, está na mão do advogado. Não, não é bem assim. Então, eu às vezes, clientes que vêm para o escritório, cobro deles um trabalho de ajuda para buscar defesa. Quem viu? Você atende o Brasil inteiro, né? Você atende. Sim, o Brasil todo. A gente atende, porém, fazemos uma preliminar nos processos, porque não queremos pegar causas totalmente perdidas e prometer vitória numa situação dessa. Não dá. Nós temos dignidade e caráter. Já entra essa luz que você tem aí de honestidade, dignidade, caráter, principalmente, né? Quer dizer, o advogado muitas vezes vendo o dinheiro, ele, apesar que esses casos, você pegando com a sua vasta experiência, você, mesmo que seja um caso perdido, existe a possibilidade de atenuar, diminuir a pena também, conforme... Às vezes, eu já peguei casos perdidos que o cara foi absolvido. Eu até me surpreendi. Que eu falei, que bom, hein? Que ótimo, hein? Foi absolvido. Por quê? Mas já peguei casos também que dava chance de vencer e o cara foi condenado. E se você visse o nosso trabalho,
sem arrogância, falsa modéstia, sem usar o ego, você falaria assim, pô, doutor, você trabalhou, hein? Você trabalhou bem aí. Porque nós só trabalhamos na área criminal. Então, não temos tempo para conversa fiada. Pegou o processo, a pessoa está pagando, nós estamos trabalhando. Inclusive, nós atendemos 24 horas. Não tem hora para falar comigo. Todos os meus clientes falam comigo a hora que quiserem. É óbvio que em alguns momentos eu digo assim, olha, agora não posso falar, mas te ligo daqui 1 hora. Aí eu dou um retorno, né? Sim. Porque nós gostamos do que nós fazemos. Nós temos amor pela nossa profissão. Então podemos fazer o melhor possível. Então seria aquela frase, hoje vai ser melhor do que ontem. Temos que ser melhor todos os dias, nos reciclarmos para o bem, para a justiça. Passamos pelo deserto às vezes? Sim, tem deserto. Assim como os grandes da Bíblia, né? Moisés, Davi, Salomão, todos passaram pelo deserto. E na hora do deserto você tem que ter fé. Não é na hora que tá tudo bem. Ah, tô cheio de dinheiro, tô bem, feliz, tenho fé. Não, para. Eu quero ver na hora, no Getsemani, que Jesus passou pelo deserto, que falou assim para Deus, Senhor, se puder, afaste de mim esse cálice. Essa foi a primeira lágrima de Jesus. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos que dizer assim, Senhor, obrigado. Eu vou passar, vai dar tudo certo. E quando se empreende a honestidade, a responsabilidade, o caráter e a firmeza de caráter, as coisas boas acontecem. Amém, glória a Deus. Para nós que somos cristãos, assíduos, isso é muito importante. Bom, eu digo uma coisa, as leis no Brasil são leis de 1940, 1941, né, pelo pouco que eu entendo. E me entristece o fato, né, de ver pessoas inocentes passando por isso, por causa de algumas mulheres, que nem eu disse no início, eu não estou generalizando, algumas mulheres inescrupulosas que estão fazendo isso com as pessoas. Para mim, que sou psicanalista, terapeuta, naturopata, aparece muitos casos, né? Muita gente pode até falar, mas o Kiko, ele está ganhando com isso, mas eu não festejo isso, porque eu já vi casos aí de pessoas, né, que a pessoa pesava 108 quilos, saiu da cadeia pesando 60 e pouco, 70. Quer dizer, em vista da foto que a pessoa me mostrou, que nem nós estamos aqui nesta plataforma fazendo esse vídeo, antigamente, antes e depois, é assustador. A pessoa ficou totalmente acabada, além do psicológico, né, que a gente tem que reconstruí-lo, né? E se isso acontecer, eu vou te avisar, viu? Com um ateu, é pior ainda, porque o ateu, ele não tem um Deus para se segurar, que nem nós temos. Ele não tem Deus. Ele acredita que morreu, acaba tudo. Mas, ao invés de ele olhar para o céu, né? Não estou criticando os ateus, mas falar, poxa, esse sol não apareceu do nada, essa lua não apareceu do nada, essas estrelas, e não essas explosões que iam formar, né? Todo, né? No caso, essa perfeição que Deus fez no mundo. Então, existe, sim, né, alguém que arquitetou tudo isso aí, um grande arquiteto do universo, um Deus maravilhoso, né, e fez toda essa perfeição. O mar, os peixes, né, olha, mas a gente não pode também ter preconceito contra os ateus. Eu fiz consultas com alguns ateus que passaram por esse problema aí, também com mulheres, e eles estavam desesperados, né? Assim, não saía mais de casa, não vou arrumar mais namorada, quer dizer, a pessoa vive uma vida, né, e jurando inocência, tanto que foram absolvidas, né? Doutor, essas leis têm que ser assim reparadas pelos nossos deputados, senadores, porque se uma pessoa é estuprada, na minha humilde opinião, singela opinião, eu acho que imediatamente ela já corre na polícia. Ela já corre, né, tomar providências. Agora, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, até quantos anos ela pode denunciar o sujeito? Inventar uma história, por exemplo.
o que nós queremos esclarecer aqui, quando o senhor, doutor Kiko, fala mulheres inescrupulosas, não estamos generalizando, tá? É muito pouco, né? Às vezes, os casos de mentira nas delegacias. Não é caso muito grave, porque a gente vê lesões na mulher, do rosto, manchas, enfim, coisas que aconteceram, tem testemunha às vezes. Mas os casos de mentiras são os casos bem, assim, esporádicos. Não é esporádico, toda mulher que vai lá está mentindo. Não é isso. Porque quando elas precisam, geralmente, fizemos vários crimes contra a mulher no Brasil, por isso que surgiu essa lei. E hoje, a conduta do homem, quando a mulher é problemática, ele deve separar numa boa, sem agredir, sem xingar, sem falar, porque se cria-se uma desarmonia, vai piorar mais para ele, não é? Às vezes, até uma separação no divórcio fica difícil para a pessoa, né? Então, nós vemos casos também, você fez uma pergunta para mim, que a mulher falou que há 18 anos a criança foi mexida pela pessoa. Mas ele fala que ela fala 18 anos, mas depois ela fala que a pessoa continuou mexendo. Aí dá processo criminal contra a pessoa. Mas que eu digo, eu quero também... prescreve que se fala? Tem um tempo? Tem prazo ou não isso aí? Não há necessariamente, na minha opinião, uma prescrição, porque todos os casos que eu tenho de coisas antigas estão em processos. Então, é a defesa que tem que estudar. Tem casos e casos. Tem casos que tem que estudar na lei o que dá para fazer, o que não dá, né? Mas assim, a pessoa que está sendo processada também, eu recomendaria que ela procurasse um advogado com urgência, né, já na área de inquérito policial, já fizesse contato com os advogados, né? Nós também estamos à disposição para qualquer contato, né, que vocês necessitarem. O doutor Kiko depois constaria nosso telefone aí. Estamos às ordens para atender, para dar uma consulta, simplesmente uma consulta para saber o que dá para acontecer. Porém, que para entrar no inquérito desse, precisamos da procuração da pessoa. E hoje, como a tecnologia está muito avançada, a gente manda a procuração pelo WhatsApp, a pessoa assina, manda de volta, já vai para a delegacia e vê o que está acontecendo e procura ajudar da melhor forma possível. E se a pessoa já estiver presa, ela tem a possibilidade também, porque o senhor tem procuração em mãos, de ler todo o processo, analisar, se não me engano, aludir, né, aos autos. Se a pessoa está presa, a gente vai até o presídio para pegar a procuração dela. Se ela está num presídio fora de São Paulo, nós temos advogados terceirizados em todo o Brasil, que vai lá buscar essa procuração e nos manda para a gente poder entrar no processo. Porém, há necessidade da família fazer contato com a gente. Nos ligar, nos mandar um WhatsApp, para que a gente possa tomar providências. Já nos Estados Unidos, eu sei que aqui no Brasil a minoria das mulheres são aquelas que não valem nada, que inventam essas coisas, porque elas estão educadas também a sofrer um processo futuramente, né, de denunciação, calúnia, difamação, falsa comunicação de crime, enfim, vários processos, né? Podem até presas, né? E também danos morais e tudo mais, e tal, ter feito isso com um inocente. Mas nos Estados Unidos já existe há muitos anos, nós sabemos o polígono que, quando eles colocam que é o detector de mentira, né? E avaliam ali a pessoa. Aqui ainda é proibido. O Brasil está muito ainda subdesenvolvido. Devia ter esse aparelho aqui, né? Então vamos, né? Já que você está falando a verdade, senta aí e vamos fazer esse exame também para, né, mesmo que o exame confirme também, pode dar erro, tudo bem, só Deus é perfeito, mas pelo menos ajuda também no inquérito policial e também no decorrer do processo. O senhor seria a favor também de fazer esse exame, que isso aí fosse liberado no Brasil? Sim, com certeza. É que fique bem claro que nós, para os clientes, nós usamos as seguintes palavras: há possibilidade. Sim. Há possibilidade. Ah, mas eu vou ser absolvido? Há possibilidade. Vamos fazer um trabalho. Através do nosso trabalho, há possibilidade. É óbvio que se fizer um bom trabalho, as possibilidades aumentam. Se fizer um péssimo trabalho, a possibilidade diminui. Então, tem advogado que garante. Não, deixa comigo que eu resolvo. Está errado. Não é assim que funciona.
porque se ele não resolve amanhã, a situação fica desagradável para o profissional, que hoje a pessoa usa, inclusive, um termo popular muito, muito conhecido, né? O advogado comeu o meu dinheiro. O advogado não come o dinheiro, né? O advogado faz um mau trabalho que a família acha que comeu o dinheiro. Fica ruim para a classe, né? O advogado que faz isso, né? Porque ele está dando uma garantia, mas quem dá a sentença final é o juiz, né? Bom, eu quero agradecer você, nós chegamos aos 30 minutos, né? Um vídeo bem explicativo, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todas as pessoas que vão ouvir o nosso vídeo, estamos à disposição 24 horas. Um abraço a todos. Tchau, tchau, querido. Beijo, Kiko! Gente, o Kiko está sempre aqui, ele tem um canal no YouTube, Saúde Perfeita com o Kiko do Bem. Vão lá, se inscrevam no canal dele que ele ajuda muita gente lá, tá bom, gente? Procure o canal do Kiko do Bem, se inscreva no canal, esse amigo nosso que compartilha sempre aqui comentários, tá sempre junto. Vai lá no canal do Kiko do Bem, se inscreve, que ele só tem coisa boa para passar para vocês. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.